Amados irmãos, a liturgia está a nos conduzir a meditar o Evangelho de São Mateus. Dias atrás, no final do capítulo 9, São Mateus exortava a comunidade a fazer uma oração e dizia assim: caríssimos, a messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, que o dono da messe envie mais trabalhadores. No início do capítulo 10, já vemos a realização desse sentimento, desta oração, desta súplica. Cristo que envia os apóstolos. E o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Todo apóstolo é um enviado de Deus a uma missão específica, que pode ser resumida no anúncio da Boa Nova, no anúncio do Evangelho. Portanto, a mensagem do apóstolo é sempre uma mensagem que porta alegria, esperança, fé, vida. É o próprio Cristo que eles levam na sua missão. Depois, um outro dia, para ser mais específico, ontem a liturgia nos mostrava que o maior tesouro do apóstolo não é aquilo que ele pode carregar nas mãos, mas sim aquilo que ele leva no coração. Cristo dizia: não leveis sacolas, não leveis isso, não leveis aquilo outro. Para dizer, o maior tesouro é o Cristo que eles vão entregar, é o Cristo que eles vão apresentar. Essa é uma ideia. E a segunda, a confiança, confiar na providência de Deus. Santo Antônio Maria Zaccaria dizia nos seus escritos: é preciso confiar que a providência divina nunca há de faltar. Em outro momento, Santo Antônio Maria Zaccaria também acrescenta: é impossível voar rumo à perfeição carregando muitas coisas. Em outras palavras, às vezes, irmãos, nas missões as quais assumimos, nós, por imaturidade espiritual, levamos muitas coisas que são desnecessárias, não é isso? Que se tornam um peso na nossa caminhada. E aqui não me refiro somente a coisas materiais, me refiro agora a coisas aqui, olha, do coração. Carregamos muitos egoísmos, mágoas, carregamos sentimentos contrários ao projeto de Deus, pecados pessoais. É preciso se livrar disso, para que o nosso coração esteja mais leve e a caminhada se torne mais suportável. Se nós colocarmos muito peso na costa de um pássaro, ele não consegue alçar voo. Mesma coisa o nosso ser. Se colocamos muitas coisas desnecessárias, não voamos muito longe. Por isso, é necessário entender que o maior tesouro que nós temos a levar é o próprio Cristo. E a providência divina, ela vai nos apresentando e nos concedendo aquilo que de fato é necessário para a missão. Sabendo disso, irmãos, vejamos, pois, o segundo ponto de nossa meditação. A passagem de hoje. Cristo aqui já nos mostra que a missão do discípulo, a missão daquele que se coloca à disposição para seguir a Jesus, ela não está isenta de desafios. Ou seja, se perseguiram o Mestre, conosco não vai ser diferente. É belo observar a pedagogia de Jesus. Cristo, ele é realista. Ele tenta mostrar a realidade tal como ela é, para que depois o discípulo não venha dizer: poxa, eu não sabia, poxa, me enganaram.
A pedagogia de Jesus é totalmente contrária à pedagogia do inimigo. Cristo parte de um realismo, explica: olha, irmão, a coisa vai ser assim, assim, assá. Vai ter dificuldades, desafios, vão te perseguir, e por vezes os teus pares, ou seja, as pessoas do teu círculo familiar, mas os que perseverarem serão salvos. Em outras palavras, aqueles que perseverarem verão a glória de Deus. Em contrapartida, o maligno, quando ele se aproxima de cada um de nós, ele vem com as mentiras, maqueia uma realidade, transforma uma realidade em uma ilusão, para tentar te convencer, para tentar te passar a perna. E uma vez que tu compras aquilo e leva para a tua vida, tu percebes que fostes o quê? Enganado, que foste seduzido, trouxeste para a tua vida algo que não era tão bom assim como tu pensavas. Se uma coisa, amado irmão, já começa com mentiras, nós temos que estar conscientes de que ela não dura, ela não tem consistência. E as coisas do maligno são assim. E Jesus não, parte de um realismo. E belo observar que, apesar dos desafios, da perseguição, das dificuldades, mas Cristo, se olhamos assim a fundo a sua proposta, ele faz uma promessa de estar ao lado do discípulo, de caminhar com o discípulo. Em outras palavras, é como se ele dissesse: amados irmãos, quando vocês carregarem vossas cruzes, eu me proponho a ser o sirineu de vocês. Eu me proponho a ajudar-lhes a carregar essa cruz. Não vai carregar por nós, mas sim nos ajuda a carregar. Isso é tão bonito. Ou seja, Cristo não faz para mim a tarefa de casa, Ele me ensina a fazê-la. Isso é sinal de amor. Amor que acompanha, não é isso? Amor que conduz. Cientes disso, amados irmãos, vejamos, pois, o terceiro e último ponto de nossa meditação. O Evangelho fala de ser astuto como as serpentes e simples como as pombas. Ser cristão não significa ser tolo, não significa ser bobo. Tinha um padre barnabita, já faleceu há muito tempo. Ele dizia: Deus é bom, mas não é besta. Ou seja, Deus é bom, Deus é misericórdia, mas também Ele não é tonto. Assim deve ser o cristão. Deve ser bom, mas não deve ser tolo, ingênuo. Isso para dizer, ser astuto como as serpentes significa ter aquela perspicácia de perceber que no mundo existe o mal. Existem pessoas que cooperam com o mal. Portanto, eu tenho que usar a santa inteligência que Deus me deu para não me deixar iludir, enganar pelas ciladas que as forças contrárias ao Evangelho vão apresentando na minha caminhada. Não é assim? Ser astuto, inteligente e simples. Simples porque Cristo também nos deu um grande testemunho de simplicidade. Vale lembrar, por exemplo, quando ele entra em Jerusalém. Ele entra montado em quê? Em um burrinho. Cristo não entrou em Jerusalém montado num cavalo de raça, no cavalo branco, como faziam os grandes imperadores da época, não é? Entrou montado num burrinho. Isso para simbolizar muitas coisas. A primeira delas, a simplicidade. É como se ele dissesse: eu não vim pelas armas ou pela ostentação instaurar o reino de Deus. Não é por aí. Cristo se apresenta como o príncipe da paz. Que belo.
observar isso. Depois, o burrinho era símbolo, era o meio de transporte utilizado pelos juízes da época. Então esse príncipe da paz, ele veio instaurar como bom juiz a justiça do reino de Deus. E essa é uma das teses fortes do Evangelho de São Mateus. Cristo que vem ajudar a instaurar a justiça do reino de Deus. E se eu quero aprender como é que funciona a justiça do reino de Deus, basta contemplar a vida de Jesus. Nesse âmbito, amados irmãos, podemos concluir que a fé, ela caminha de mãos dadas com a razão. São João Paulo II dirá: fé e razão são duas asas que levam o ser humano a encontrar-se com Deus. Duas asas que te levam a encontrar-se com Deus. Então, a razão que Deus me deu, juntamente com a unção do Espírito Santo, me dará a perspicácia de perceber as ciladas do inimigo que se armam na minha caminhada. E se eu deixo que a unção do Espírito Santo conduza a minha razão e a minha fé, eu vou proclamar com a minha vida aquilo que diz o Salmo: nossa alma como pássaro escapou do laço que armara o caçador. Escutemos, amados irmãos, essas belíssimas palavras que saem do coração de Jesus, para que o laço do caçador não nos pegue desprevenido. A caminhada é dura, é larga, porém, se o nosso coração está voltado a Deus, Ele nos fortalece e nos ajuda a chegar no nosso destino final. Cristo continua a chamar homens e mulheres a trabalharem na sua vinha. Você também é chamado. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, também é convidado por Jesus a fazer parte desse belíssimo projeto de amor. E como bem disse o poeta, o Senhor te chamou nas estradas da vida para servi-lo. Vai, dá o teu sim e clama pelo céu, que Cristo te fortalecerá nessa caminhada. Amém? Vamos Amém. Ficar de pé e contemplando essa cruz, que é símbolo do amor humilde de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Ele a força nessa caminhada, para que possamos ser hoje, aonde Deus nos colocar, expressão da perseverança, expressão do amor que persevera em Jesus.